A paz de Deus para os irmãos do canal Comunhão com Deus, irmãos. Irmão Carlos César, contar uma obra, irmãos, de livramento que Deus fez na vida da minha mãe. No dia 10, irmãos, de fevereiro, minha mãe, ela tomou um tombo ali na casa dela, onde ela veio a cair. E com o passar dos dias, irmãos, ela veio sofrer muita dor abdominal, e onde ela tinha uma úlcera, irmãos, que aquela úlcera veio se romper. Então, irmãos, a úlcera se rompeu, mas ela não procurou um socorro. Ela não foi para o médico imediatamente, né? Ela ficou escondendo a dor. E o que aconteceu, irmão? Quando a dor ficou insuportável, quando ela não aguentava mais aquela dor, ela pediu ajuda, pediu para que levasse ela para o hospital. E levando ela, irmãos, para o hospital, ela imediatamente foi transferida para a emergência, irmãos, para a UTI, aonde ali ela ficou entubada, irmão. Ela foi sedada para que o médico pudesse fazer aquela cirurgia. Fez uma cirurgia, irmãos, teve que abrir, e Deus colocou a mão ali. Louvado seja Deus, que Deus é aquele, irmãos, que protege. E quando veio a notícia para mim, irmãos, que a minha mãe, ela estava internada na UTI do Hospital Hugo, grande foi a aflição que entrou no meu coração, irmãos, né? Aquela tristeza, aquela angústia, glória a Deus, e aquele sentimento de perda, irmãos. Glória ao Cordeiro de Deus, porque eu tenho na lembrança, né, aquilo que a mãe faz para o filho, que o filho mais gosta, né? E minha mãe sempre preparou, irmãos, né, um alimento para mim. Eu sempre gostei da panqueca que a minha mãe faz, né? E isso veio na lembrança neste momento, né? E entrou aquela tristeza. E louvado seja Deus, irmãos, porque era o carinho que ela transmitia para mim, é fazer a panqueca que o filho gosta. Então eu fiquei muito emocionado de ver que minha mãe estava na UTI, entre a vida e a morte, irmãos. Glória a Deus. Então, assim que Deus preparou, irmãos, né, imediatamente nós fomos para aquele hospital, irmãos, ali na recepção. E Deus, naquele dia, irmãos, que eu me encontrei ali naquela recepção, no dia 23, irmãos, de fevereiro, estava eu na recepção do Hospital Hugo, em Goiânia, irmão, onde minha mãe estava ali na UTI 2 daquele hospital. E louvado seja Deus, irmão, porque eu tinha uma tia que tinha acabado de chegar naquele hospital. Então, por educação e por respeito, irmãos, eu permiti que aquela tia minha entrasse primeiro para ver, sendo que na UTI só pode ter uma visita, irmãos, diária. E aquela tia minha, irmão, entrou ali, e ali ela me passou as informações, né, sobre minha mãe. Certo que o quadro, irmãos, não era um quadro crítico, louvado seja Deus. Então era um quadro que se aparentava estável, mas era um quadro de preocupação. Mas, irmãos, ali, enquanto minha tia estava lá dentro, né, conversando, visitando minha mãe, estava eu lá fora. E ali Deus preparou uns irmãos, para tocar o hino 134. Glória a Deus, irmãos. E aquele hino que foi tocado ali na recepção daquele hospital, irmãos, foi o hino da libertação da minha alma, da preocupação que eu estava sentindo. Irmãos, aquele hino tocado por aqueles irmãos, ou irmã que estava tocando no teclado, um irmão com um violino, e outro irmão com instrumento de sopro,
Irmão, foi o céu que desceu naquela recepção para mandar aquele hino para me consolar, porque grande era a aflição dentro do meu coração, porque eu não tinha, irmãos, um recurso para ajudar, não tinha com quem contar, mas Deus, irmão, que está no céu, vendo a nossa angústia, vendo o nosso coração, tratou de colocar aqueles irmãos ali para tocar este hino. E eu, irmãos, na minha aflição, na minha angústia, pedi oração na igreja, pedi oração para o cooperador da congregação cristã aqui da Vila Pedroso, o irmão Valtir, pedi oração, irmão, para o irmão Maurilei, da congregação central, pedi oração, irmãos, para os irmãos do grupo da paz, pedi oração para os irmãos do grupo Jesus Exército de Deus, pedi oração, irmãos, para minha filha que mora no Garavelo, pedi oração para inúmeros irmãos, para que orassem, para que intercedesse por aquela vida. Glória a Deus, irmãos. E Deus que ouve a oração do justo, irmãos, ouviu a oração dos seus servos na terra. E todos aqueles, irmãos, que oraram pela minha mãe, seja o cooperador, o irmão Valtim da Vila Pedroso, seja o irmão Maurilei da Central que pediu para apresentar, que pediu oração, seja os irmãos do grupo, aqueles que oraram, aqueles que não oraram também, irmãos. Certo é que quem é o dono da obra e quem merece ser glorificado é Deus. Louvado seja Deus, irmãos. E esse mesmo Deus que preparou, irmãos, esses servos para estar ali, fazendo a sua vontade ali na recepção daquele hospital Hugo, foram os mesmos servos que subiram lá na UTI e que também tocou o hino para aquelas pessoas que estavam ali internadas, irmão. E grande é o poder de Deus para libertar, irmãos, através de um hino. Louvado seja Deus, serva que é músico, que é música, que toca o órgão, que toca seu instrumento, sirva a Deus, irmãos, com perfeição, sirva a Deus na terra, irmãos, seja grato por este instrumento que Deus preparou para você, seja grata, serva, por estar sentada neste órgão, tocando os louvores, porque é esse louvor, irmãos, que sai do nosso fôlego, que sai da nossa alma, é este louvor que pode libertar, que pode mandar a enfermidade, que pode mandar a morte embora. Louvado seja Deus. E minha mãe, irmãos, consciente, ouviu este louvor. E ali a minha mãe falou: olha, você mandou os irmãos virem tocar aqui. E ali eu dei a resposta para minha mãe, foi: quem manda é Deus. Foi Deus que mandou eles virem tocar aqui. Nós só obedecemos. Aleluia. E ela ficou grata, irmãos, e ela disse que quer ouvir esses cânticos na igreja, que quer congregar. E louvado seja Deus, irmãos, que Deus está me dando a missão de levar a minha mãe para servir a Deus, para glorificar a Deus. E eu louvo e agradeço, porque ela já saiu da UTI. Agradeço a Deus, agradeço as vossas orações, porque poderoso é Ele. Foi o Senhor Jesus, irmãos, que enviou o teu anjo ali e mandou a morte embora em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, ela saiu de uma cirurgia que foi muito complicada, né? E o médico falou: a sua mãe, ela está aqui por um milagre. Ela é um milagre. Você é crente? Eu falei: eu creio em Deus. Eu falei: então agradece o seu Deus, porque foi Ele que libertou a sua mãe da morte. Ela sempre vai sentir dor, porque foi uma cirurgia no abdômen dela. Ela vai conviver com essa dor, mas ela vai ficar viva. Então nós temos que ser gratos, irmãos, pela vida que Deus nos concede, né? Você que tem a sua mãe, seja grato pela vida que ela tem, ore por ela, irmãos, interceda, mesmo que ela não sirva a Deus,
mesmo que seu pai não sirva a Deus, ore por ele, porque uma oração, irmãos, de um pai liberta um filho, uma oração de uma mãe liberta um filho, mas uma oração de um filho também liberta uma mãe, irmãos. Glória a Deus, porque Deus ouve a oração, irmão, do justo na terra. Deus, irmãos, ele não é o padrasto, ele é pai, irmãos. Deus, ele tem sentimento, ele não é insensível. Deus se importa, irmãos, com seus filhos na terra. E foi isso que Deus fez, irmãos. Mesmo minha mãe, Maria de Fátima Monteiro do Espírito Santo, sem servir a Deus, irmãos, católica, fumante, Deus ouviu a oração do filho dela, que é pecador, mas que serve a Deus na terra, irmãos, para libertar. Quanto mais os irmãos que andam no caminho reto, quanto mais os irmãos que guardam a palavra, irmãos, Deus ouve, Deus guarda e Deus liberta. Louvado seja Deus, que Deus ouve a oração dos santos, mas Deus também ouve a oração do pecador. Glória a Deus. E Deus ouviu a oração do pecador, ouviu a oração da igreja dos santos ali na Vila Pedroso. Deus ouviu a oração da igreja lá da Central de Goiânia. E eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, porque a oração tem poder. E o hino e o louvor têm poder. E quando junta os dois, irmãos, é mais poder ainda. É o poder para mandar a enfermidade embora, é o poder para mandar a tribulação embora, é o poder para mandar o incircunciso e a morte embora por 7 caminhos, irmãos. Então a morte que estava rodeando foi embora, em nome do Senhor Jesus. Então só tenho, irmãos, agradecer a Deus por esta grande obra que Deus fez. Minha mãe, ela sofreu um acidente no dia 10, quando ela caiu, e ela veio ser internada, irmãos, somente no dia 23, aonde ela passou pela cirurgia, e onde eu fiquei sabendo, irmãos, na madrugada do dia 24, que a minha mãe estava internada. E louvado seja Deus, irmãos, fez a operação e Deus pôs a mão e a libertou. E hoje eu estou glorificando e exaltando o nome do Senhor por esta obra, por este milagre. Amém? Agradeço a Deus e Deus seja louvado.